eu trago essa noção de 4 corpos. Quem estuda essa questão mais a fundo sabe que não são só 4, que a gente tem uma camada muito grande que nos reveste, né? Entra a questão da aura, do campo eletromagnético, tem tudo isso. Mas eu trago dessa forma 4 corpos para ficar mais fácil, mais palpável o entendimento, né? Quem estiver um pouco avançado nisso, tá tudo bem. Quem quiser aprofundar nisso, vai ter muito material por aí para aprofundar, tem muita coisa para entender nesse sentido, né? Então, eu estou trazendo aqui. Aí eu trago a noção do corpo físico como a morada material, o corpo emocional, o guardião dos sentimentos, o corpo mental, o arquiteto dos pensamentos, né? E o corpo espiritual, a conexão com o imaterial. E aí é que a gente já sabe, já consegue ter uma clareza da onde que a gente pode focar a criatividade, né? Lembrando, não só, eu diria que no corpo espiritual, onde estaria o corpo anímico da pessoa, né? Nesse conceito mais simplificado, dessa forma mais simplificada, estaria aqui o sistema anímico, então a criatividade estaria aqui. Porém, ela também vai estar lá no campo dos pensamentos, né? Lá no corpo mental. Ela vai surgir lá. Ela vai sair daqui do nosso coraçãozinho, né? Do nosso coraçãozinho de uma forma simbólica de a gente falar, mas ela sai daqui da ânima, né? E ela vai para os pensamentos para tomar forma. E aí aqui ela vai precisar, digamos assim, você ter uma certa coerência, né, do que é, do que não é, porque muitas ideias surgem e elas não vão à frente. É nesse momento que as ideias tomam forma. Depois ela vai para o corpo emocional, porque aí a gente vai colocar emoção na nossa criatividade, no nosso produto final, onde é criativo. A gente vai colocar aquela emoção, o que brilha o olhinho, se vai ser que a gente vai imprimir no nosso lugar de fala, os nossos pilares, tudo isso que a gente já falou em outros vídeos, né? E aí ela vai para o corpo físico, por quê? Porque é aqui que a gente precisa materializar. A criatividade, ela só se concretiza, de fato, né? O processo criativo, ele só é concluído quando ele chega no corpo físico que a gente materializa. Se ele parou lá, eu tinha assim lá no corpo espiritual, né, nesse sentido, essa vontade, esse desejo de exprimir isso e ficou por ali, ficou. Ele foi pro pensamento, ele foi pro corpo mental, mas ele ficou por ali, não foi à frente. Foi até na emoção, eu tinha aquela vontade. E isso eu falo porque acontece muito comigo. Eu sou uma pessoa que tenho ideias o tempo todo. Eu tô o tempo todo pensando, tendo ideias, ideias, ideias. Mas muitas ficam lá só na parte da vontade mesmo. Depois ela vem pro mental, às vezes algumas, não são todas que se concretizam, entende? Esse canal mesmo, ele ficou por muito tempo lá, era o que aquecia, né? O meu, digamos assim, eu tava lá no íntimo, né? Eu queria muito. Mas até ele chegar no lugar de fala no mundo, que é a criatividade, a semente da alma traduzida pelo amor, lá do corpo emocional, o caminho foi longo. Agora que eu tô indo pro corpo físico, eu tô materializando ele através da minha voz. Entende o que é essa sequência? E a criatividade, ela tá fazendo a ponte entre todos esses, né? Entre todos os nossos corpos. E aqui eu quero deixar bem claro, os nossos corpos, eu tô dividindo eles aqui, né, como se fosse uma camadinha. Físico, aí eu vou ter aqui o mental, depois eu vou ter o emocional, depois eu vou ter o físico, eu vou ter o espiritual. Porém, ele é uma coisa só, né? A gente tem que pensar ele na unificação, a gente não pode pensar ele numa coisa separada. Por quê? Se o corpo físico tá ok, a alimentação tá ok, tô com os meus índices lá, né, de sangue, glicemia, colesterol, tá tudo ok, pressão arterial ok, tô no meu peso bonzinho, mas o meu mental não tá legal, sabe? Então, assim, alguma coisa a gente precisa alinhar nesse sentido todo, sabe? Então, por isso que eu falo para vocês, é um conjunto, a gente divide aqui para a gente conseguir entender e analisar em cada momento que a gente está no processo criativo também, do despertar criativo, isso é importante. Se a gente não tem essa noção, a gente se frustra porque não conseguiu cumprir o briefing, porque a gente não entregou o trabalho, e aí não vai para frente, né? E não é esse o objetivo que a gente tem aqui, o objetivo
é a gente entender um todo, né? E aí, cada vez mais que a gente vai falando, vai conversando essas coisas aqui, a gente consegue entender por que tem a ver com autoconhecimento, né? Por que criatividade, ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Porque a gente vai se conhecendo cada dia um pouquinho, cada dia a gente vai ligando um pontinho, né? Criatividade liga uma pontezinha, fazendo uma pontezinha, e no final o resultado vai indo, né? A gente vai alcançando resultados positivos, né? Essa é a importância da gente trabalhar com isso e a gente pensar dessa forma. Então, assim, a gente não tem nada complicado para discutir aqui nesse vídeo, no meu ponto de vista. Concordam? Concordam comigo? Porque a gente vai pensar a criatividade como a ponte que liga o imaterial à matéria, né? Então, o imaterial lá, a nossa conexão, as nossas vontades, as nossas, né, os nossos mais íntimos lá, e aí a gente vai indo, percorrendo o caminho até chegar no corpo físico, onde a gente externa a nossa criatividade, onde a gente coloca para o mundo, e aí daí para frente ainda a gente tem mais um processo que a criatividade também tem a ver, né? Que aí a gente vai discutir em outros vídeos, mas a gente tem um caminho para frente, porque aí é como o receptor recebe essa mensagem, né? Esse produto criativo, esse resultado, como que ele é? A gente conseguiu alcançar o objetivo, o nosso objetivo que era tal coisa, quando a gente fala no que, no como e no porquê, né? Então a gente alcançou esse objetivo, aí tem uma avaliação, um pós, como se a gente fosse fazer, fôssemos vendedores de carro, por exemplo, e aí a gente faz a venda, né? Primeiro a gente faz a prospecção do cliente, a gente tem que prospectar, tudo mais. Aí corre todo um processo que entra a comunicação, né? Desse carro, de como que ele é, tudo mais, o marketing. Aí depois a gente vai para venda efetiva do carro, né? E depois a gente tem um pós-venda, que é para você concluir todo o processo de venda, né? Quem é dessa área sabe o que eu tô falando, né? O processo de venda, ele vem após a compra para fidelizar esse cliente. Então, a gente está conseguindo fidelizar os nossos clientes com os nossos produtos criativos, com os nossos resultados criativos, com os nossos despertares. Então, isso é importante também, essa avaliação depois. Porque, ok, é uma coisa muito íntima você criar, você ter um processo. Mas quem trabalha com isso, ok, pintei o quadro. Beleza, eu amei, eu adorei, mas ninguém gostar, ninguém vai comprar. Se você precisa disso para sobreviver, então você tem que ter essa avaliação, né? A pessoa que trabalha na área de criação, seja do que for, de embalagem, de produto novo, em agência de publicidade, o que for, se não agradar, não, né, não der resultado, não gerar vendas, aquilo tudo, o que vai acontecer? Quem trabalha com design de embalagens, se você faz o produto e a embalagem não funciona, ela não cumpre o seu papel, o que acontece? Então a gente tem que pensar nesse pós também. Mas é depois, né? Aqui a gente tá falando, focando do processo criativo, como isso realmente é importante a gente entender como ele funciona, quais são os caminhos que ele percorre dentro do nosso sistema, né? De 4 corpos, digamos assim, para a gente conseguir alcançar o resultado.